nesse primeiro capítulo da nossa série aqui na Fórmula Elétrica Ceará, nós vamos falar sobre a gênese, de onde nasce a ideia de se ter um carro como esse para competições. Para falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença de Caio Torres, engenheiro mecânico, também bolsista do Senai, trabalhando com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Seja muito bem-vindo, Caio, ao nosso programa. Obrigado, Everton. Queria que a gente começasse falando, Caio, como que surge a ideia de se ter um carro como esse que a gente tem aqui no nosso estúdio? A partir de regulamentos que são escritos pela SAE, que é uma sociedade de engenheiros do setor automotivo, a gente tem diretrizes para projetos de carros, né, em vários setores, tanto Fórmula quanto Off-Road. E hoje a gente tem o Fórmula Elétrica, né, que é a mais nova, a mais recente. Nesse regulamento a gente pode já encontrar muitas informações de chassi, de motorização, sistema de direção, rodas, enfim, muita coisa já vem praticamente especificada lá. O engenheiro ou estudante de engenharia, principalmente, vai ter muita liberdade ainda. Ajustes, parâmetros de pilotagem ainda são muito sensíveis às características do carro. Esses parâmetros de engenharia geralmente vão surgir do estudo dos alunos, né, do curso e tudo mais. E por que eles são regulamentados por essa SAE, que é essa Sociedade de Engenharia? Porque esse regulamento propicia competições nacionais e internacionais com um nível muito mais igual, né, entre os competidores. Na hora de se criar, o que é preciso ser levado em conta? O que vocês criam primeiro, por exemplo? O carro nasce com o objetivo de velocidade. Essa é a primeira premissa. A competição em si ainda tem muitos outros aspectos de pontuação, não é só a velocidade em si. Você ainda pontua pela qualidade do projeto, pela qualidade da apresentação, viabilidade econômica do projeto. Tudo isso é analisado porque a gente está com foco na engenharia e não só nos resultados. Mas a premissa principal é ter um orçamento, respeitar esse orçamento e fazer o carro mais rápido possível dentro dele. Tem como a gente elencar os elementos mais importantes de um carro como esse? A base do carro começa pelo chassi. Nele todos os subsistemas vão se juntar e a ponto de partida seria ele, né? O chassi é sem dúvidas o primeiro componente a iniciar e também é o mais regulamentado, por questões de segurança principalmente, porque você tem que defender os alunos, né, e o piloto de possíveis acidentes, né? A gente sabe que é uma competição, mas ninguém quer se machucar de verdade, né? Sim. O que é mais importante no desenvolvimento dessas peças, por exemplo? A gente analisa muito o peso. É um foco muito grande no peso do carro. Em todas as competições on-road e off-road, né, o peso é um dos grandes focos. Depois a durabilidade vem junto com o peso, né? Você vai reduzir a massa do componente, mas você tem que manter a confiabilidade dele. Como esses carros são feitos para competição, o grande desafio mesmo é fazer com que eles tenham uma autonomia na estrada para poder fazer o percurso em menos tempo. Exatamente. Essa autonomia, no caso dos veículos elétricos, é um ponto crítico, né? E está no foco de muita pesquisa hoje em dia. Viabilizar tanto a autonomia quanto o custo para se gerar essa autonomia, né? E também tem muitos problemas relacionados ao peso de baterias, né? E o chassi que carrega todo esse peso, né? E além de tudo mais, a gente sabe que um peso maior deixa o carro um pouco mais perigoso, né, em algumas situações de colisão, né? Então é um foco muito grande nisso. Entendi. Um ponto que precisaria ser aperfeiçoado, por exemplo, nesse projeto de um carro como esse? Eu acho que hoje as baterias são um ponto crítico desse tipo de veículo, né? A gente luta muito contra a massa das baterias. Os motores são bons, a gente já consegue chegar com motores a combustão, né? Chegar perto dos motores a combustão, com os motores elétricos, e acho que tem muitas vantagens até na parte eletrônica, porque a gente consegue modular a frenagem e a aceleração desses veículos elétricos muito mais facilmente e com a precisão que nos veículos a combustão a gente não tem, né?